Quer repetir, meu nome, que eu estava com a ideia cheia. Vítimas da loucura. Ih, cara. Então vamos lá. Tem Sim. nada a ver com a gente aqui. Sim, são hoje obsessores, catalogados como seres impertinentes, vingadores implacáveis, destituídos de sentimento de piedade ou compreensão. É certo que se deixaram enlouquecer e perseveraram na monoideia do desforço, elaborando planos de crueldade e preparando armadilhas para surpreender aqueles contra os quais se movimentam, difíceis ao diálogo e armados de ferocidade, quanto de insensibilidade ao sofrimento alheio, prosseguem cegos pelo rancor. Putz, botar a imagem aqui bem em cima. Certamente chegam a provocar revoltas e a resposta à sua constante Dá licença, cara. Isso quando diz provocar revoltas, vamos dizer assim, com que a pessoa lida ou provocar revolta na vítima do espírito inferior. Revolta em quem está vendo o quadro do cara obsediando e sendo cruel com o outro, né? Acho eu. E a resposta à sua constante sanha perseguidora é o desespero, quanto não o ressentimento profundo com sinais de rebeldia. Obsessores que se tornaram são sinônimos de inimigos envolventes. Não os detestes, porém, por mais lhe sofra os áculos da perversidade. Eles são teus irmãos doentes, em último grau de desequilíbrio. De alguma forma, sem que o percebam, são também teus benfeitores. Graças ao seu tresvario, despertam-te para a realidade transcendente, a fim de que atentes para os deveres legítimos. Não eram obsessores, tornaram-se. Os seus atuais perseguidores empurram as suas esperanças para o abismo da desesperação. Confiaram e tiveram os seus ideais traídos. Amaram e se tornaram vítima da infidelidade. Doaram os seus sentimentos, que foram atirados ao pó do crime e da indiferença. Sonharam com a felicidade, que tiveram transformada em pesadelos de sofrimento inenarráveis. Distenderam a ternura e recolheram a ingratidão. Viram enregelar-se as noções enobrecedoras. Desequipados de fé e coragem, caíram na cegueira do ódio. Deixaram-se arrastar pela correnteza da desdita e agora, atormentados, não sabem o que fazem. Quer dizer, o obsessor hoje foi a vítima da gente ontem. E o pessoal fica dando uma de vítima, sabe? E as religiões ficam alimentando isso aí. Perseguidor. Perseguidor, o cara tá cobrando, entendeu? Esse livro que eu deixei antes contigo fala de um cara que estava ali retalhando. Quer dizer, ele estava criando situações, o cara ia no médico toda hora fazer uma operação, fazer outra operação. O médico também tinha um interesse financeiro ali de ganhar dinheiro. O cara era muito rico, era um fazendeiro rico. Mas o obsessor estava ali dizendo que foi aquele ódio todo, ele estava procurando o cara há muito tempo. Foi na época das cruzadas. Foi esse cara, já do lado deve ser dos ingleses, né? Chegou lá, ou dos europeus no caso, chegou lá, entrou numa casa e matou o cara na frente da mulher com os filhos e também estupraram, mataram lá os filhos. Aí depois os filhos vêm como o filho desse cara que matou e ele está perseguindo. Ele só para o ódio quando ele descobre que os filhos... Eu estou até te contando. Não, eu vi ontem também a lição que nós lemos aqui
obsessão intermitente. intermitente. Pô, cara, um simples posicionamento seu dentro do mercado de Ih, meditação. olha, pô, Luizinho tá ferrado. Israel, pessoal, o que a gente tá vendo- Gera toda uma situação. Isso que a Só gente tá uma vendo. criticazinha pequena. Vem depois do estúdio de amanhã. Eu vou assistir, eu não assisti não. Esse dia até mandei para o Luciano, não sei se você mandou ou Eu não. mando. Aqui, ó, eu sei que você manda, mas aí eu também vou e mando aí depois ele vê. Aqui, ó, escuta só uma coisa. Já É muito, isso aí é muito é o que está acontecendo com Israel hoje. É. E isso já está tendo já há séculos. Há séculos. Ali Essa- já é essa o lado coisa- espiritual de um coletivo. Né? Ataca, é atacado, dizimado, aí depois vai, ataca de novo, lá na frente vai ser atacado de novo. Você vê que parece que é uma comunidade, é uma coisa que está todo mundo ali, aquela egrégora, está todo mundo ali para viver aquilo várias vezes. Como Mas só que a gente opressor e como oprimido. tem que ver essa coisa cíclica do lado físico. Aquilo vai e volta, vai e volta. Mas no lado espiritual, alguns vão trocando ali os personagens. Né? É a necessidade do espírito que está ali no meio. Seu mesmo. Não há razão que lhe justifique a sandice. No entanto, considera-se esses infaustos acontecimentos fossem contigo, como agora te apresentarias. Isso te auxiliará a entendê-los e até mesmo amá-los. Eles necessitam da tua vibração afetuosa. Faz o bem e renova-te, iluminando-te. Graças às tuas conquistas, eles se esclarecerão e voltarão à normalidade, preparando-se para refazer o caminho, recomeçar, tentando seguir contigo em paz. É aquele tiro trocado que eu te falei de manhã ali, cara. Vem de lá pra cá, mas vai daqui muito pra lá também, tá? E a minha posição teria que ser outra. Mas não deu pra fazer, não. Jesus, que é o Senhor dos Espíritos, sempre usou para com eles de imensa misericórdia, afastando-os dos seus hospedeiros, com o objetivo de que não agravassem mais as suas responsabilidades, ao mesmo tempo ensejando-lhe a aprendizagem da sua palavra, motivadora de renovação e de liberdade. E ela finaliza: reflexiona em torno de teus sentimentos e, considerando os teus irmãos ainda obsessores, tem cuidado, evitando piorar a tua e a situação deles por negligência ou irresponsabilidade de tua parte. É o que foi falado ontem ali. E qual foi o resumo? O título? O título. Fala sobre a obsessão. Ah, tá. Vítimas da loucura. Beleza. A de ontem também, se tiver oportunidade, Vou assistir, vou foi assistir. sobre obsessão também, cara. Mas tem que ter paciência, hein? Que o ventilador estava ligado, o som tá alto, o som tá mais alto do que o Cássio falou. Eu esqueci de falar uma Não, tu falou, mas ele entendeu que fosse a luz, né? Tu lembra que ele foi lá e fez alguma coisa, aí tu fez até assim, mas aí eu falei, pô, o som tá alto. Estava calor também. Esse telefone teu pega muito, capta muito. E acho que o S25 Não, pega. eu tenho que comprar um protetor ali do fone que tem Um filtro. mas tem uma espuma grossa, uma coisa assim, que só pega quem tá Ah, é falando. bem aquele ponto ali. né? Disse que o S25, esse novo agora da Samsung, é mais coisa ainda. Seu Fernando. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, muito obrigado por mais uma vez se encontrando a esse lado de caridade geral do Iatim. Que os nossos pensamentos possam intencionar para o caminho do bem, para o caminho do amor, da fé e da bondade. Seja nós, espírito reencarnado que se encontramos neste momento nesse lar, ou desencarnando, seja qual for o grau de elevação de cada um de nós, que possamos trabalhar para a paz, para o amor, a fé e a verdade. Ó Deus, muito obrigado por mais esse dia, que vós está nos permitindo viver nesse planeta Terra. Ó Deus, às vezes te pedimos
muito e pouco fazemos, mas vós compreendeis a nossa necessidade de acordo com a nossa evolução espiritual. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez possamos passar a palavra aos nossos irmãos que dirigem o trabalho na manhã de hoje nessa casa de amor, de paz e bondade. Assim seja. Assim seja. Hoje eu trouxe um livrinho aqui do Hamed, Renovando Atitudes, e o título é Contigo Mesmo. Ô, cara, só um minutinho. Aquela lição anterior, ela vem nos fazer assim, um alerta, comprovando que as pessoas, às vezes, o seu eu neutro, recebe, às vezes, as cargas, as energias desses irmãos que foram citados, os irmãos espirituais, os irmãos obsessores, mas as pessoas não vê aquilo como uma coisa assim espiritual, acha que está partindo da ideia de si próprio. Então o que acontece? Causa muitos danos, como até essa guerra aí que foi programada, uma guerra que não tem razão, eles dão o nome de guerra santa, guerra espiritual, que é o termo certo. Mas independente disso, individualmente, esses irmãos, eles fazem dos espíritos que estão encarnados, eles fazem um joguete, até que conseguem, às vezes, trazer pelo domínio deles. E aqui na casa espiritual, nós recebendo essas lições, temos como nos entender. Há pouco tempo mesmo você chegou e disse que estava com um problema espiritual. Eu também tive meu problema espiritual. Se fosse no caso de não estar com o conhecimento que nós temos aqui, que ainda não é o tudo, que nós estamos no primeiro degrau, procuraria uma outra casa, tá entendendo? Uma igreja, um outro centro, e daí a coisa ia aumentando, ia virando uma bola de neve, porque não ia passar a não ser com as explicações doutrinárias, as explicações espirituais, legitimadas pelo plano legal espiritual. Então, quer dizer, eu vejo que essa lição aí nos traz assim um alerta, né, uma coisa para que nós possamos assim dispersar daquele momento e saber como se defender. Eu vou te dizer, é interessante essa visão holística que a gente recebe aqui nessa casa, em algumas também, mas eu digo aqui é onde eu me alimento, né? Porque aqui é que nós recebemos as lições. E a gente vê de forma de variados prismas. Porque eu vejo de uma forma que eu sou uma energia, a mensagem vem, e qual é o filtro que eu coloco para aquela mensagem vir? Que eu sou um espírita, que estou encarnado no mundo físico e que tem entidades espirituais me perturbando, tendenciosas para me levar para aquele caminho. Isso aí é um filtro. Que é verdade, eu sou uma energia que vario de vibrações e essas vibrações estão muito alinhadas com a frequência na qual estou estacionado. Eu não preciso botar a culpa nele, ou no espírito, ou naquilo. Eu tenho que ser também tendencioso à minha concepção ética, moral ou vibracional. Eu quero estar num lugar de paz, de felicidade, de prosperidade. Eu quero ser feliz, mano. E aí, pronto. Agora, esse negócio de religiosidade, de espírito, é tudo filtro. É tudo necessidade nossa para a gente ir tateando o que está acontecendo em cima dessa interpretação que eu faço. Então, quer dizer, não adianta ficar falando, é espírito, cada um com sua ótica, com sua forma de ver.
Então vamos lá, o título aqui, o livro é Renovando Atitudes, o título é Contigo Mesmo. E é alusivo à questão, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. Eu estava procurando coisa do capítulo 16, item 5, mas não encontrei, procurei, que é a parábola dos talentos, a parábola dos talentos. Tem um pouco a ver com a pergunta do... Mas eu não encontrei nada assim, mas a mensagem que eu achei aqui é muito interessante, que ela também fala um pouco dessa responsabilidade nossa de se atualizar e também um pouco do estudo de ontem, a necessidade de a gente ser diferente. Porque ser o que somos, a gente reencarnou por isso. Porque a gente não era perfeito, porque a gente ainda tem muita coisa a pagar, a trabalhar, né? Diluir. E aí a gente tem que lutar para ser diferente do que é, e não para continuar sendo o que é. E aí eu achei muito pertinente essa mensagem, contigo mesmo. E lá no Evangelho está assim, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostareis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Resumiu a primeira lição. Não, e de ontem também. De ontem também. De ontem. O estudo do Evangelho de ontem, no livro do Hermético, o que os espíritos superiores gostam para se afinar contigo? Que você seja honesto, seja bom, seja isso. E o que ele não gosta? Quer dizer que também Tudo fala. que a gente faz. Quem não gosta? Então vamos ver aqui a posição do Hamed. Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? Ele é demais, né? Vai lá e cutuca bem ali onde que é a interrogação mesmo. Efetivamente, nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podeis perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. Aí ele põe um conceito aqui muito interessante. Teu primordial compromisso é contigo mesmo. A tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. A preparação com os deveres alheios provoca teu distanciamento das próprias responsabilidades, pois não concretizais teus ideais, nem deixais que os outros cumpram como suas funções. Não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante, mas à intromissão nas competências do próximo, impedindo-o de adquirir autonomia e vida própria. É interessante isso aqui, que é o que eu adoto hoje, não é o discutir, eu dei muito com a educação ou a forma do meu filho de proceder. Hoje eu vou lá, eu procuro ser o mais amistoso possível e nem falo do problema dele, que eu acho que é um problema. Porque eu já falei muito, já criei muito tumulto. Hoje, deixa ele lá, deixa ele viver, ele já sabe meu ponto de vista, e eu vou procurar ser o mais amistoso possível. Na medida do meu possível, né? A necessidade é a necessidade que faz o indivíduo, cara. Sim, mas como você, nessa visão material, você é pai, você é o provedor, você é a pessoa que o Estado diz, você é responsável por ele. Mas ele já está mal de idade. Sim, mas ele é sustentado por mim. Deixa Eu sou o as coisas- provedor de todos os meios dele. Deixa as coisas Você está acontecerem. que vai- você está preocupado com o teu filho, pô? Porra, é. Pode. Você quer para deixar as coisas acontecerem, que a necessidade não formar o cara.
Ele tem um time dele. Exatamente. O time dele Eu concordo com ele. vai fazer, ele vai dar um Mas salto aí que você vai cada um tem o seu caramba, tempo de tem o seu time. amadurecimento. Não, sim, mas isso tudo está atrelado a outras coisas. Eu estou diabético, cada vez estou definhando mais, cada vez eu não está descontrolando esse equilíbrio meu interno. Mas as coisas vão se arrumando. Não, Entra no lugar com você. isso tudo a pau de um custo que no mínimo tem que ter lá R$5.000, só para pagar. E eu estou vendo que todo mundo está juntando suas trouxa, está casando e está indo embora. E quando eu estava ali, não pagava nenhuma conta, mesmo pedindo para pagar. E eu fico vendo a necessidade, não é do meu filho, é da minha esposa. A minha esposa está ali, que Ela também deixa deixou, ajeitar. mas aí é que está, deixou a vida dela intelectual, Pra poder cuidar da família. para cuidar de 5 filhos. Eu entendi a proposta e logo de início falei, é isso aí, mano, porque não dá. Porque tu pagar uma pessoa para estar ali, você vai estar também botando em risco qual tipo de educação Que seu filho vai ter. Isso tudo. Então isso tudo Dá aquele gera essa ansiedade, esse preconceito, essa agressividade em cima de uma projeção do que você faz do amanhã. Mas hoje a mensagem mais assim, vou dizer, mais atualizada, ela me coloca, Carlos, se você tiver equilibrado numa faixa frequencial legal, nada de ruim acontece. Imagina, E cara, eu estou acreditando nisso. a pergunta que você faz pro seu íntimo é o quê? Eu fiz a coisa certa? Não, mas é Não, exatamente você isso. faz pra você, eu fiz a coisa certa. Não, Se eu você não tem a fiz, não, resposta- eu estou fazendo. Não, até lá atrás. Eu fiz a Não, coisa certa. atrás eu não fiz, não. Peraí, eu fiz a Atrás eu coisa discuti certa. Peraí. muito. Eu fiz a coisa certa. Não, mas de outra forma, eu fiz a coisa certa com relação a eles. Então, cara, lá na frente, o resultado vai ser o melhor possível. Sabe qual é o problema de vibrar alto? Vibrar alto não é só você, eu estou feliz. Não. É de lá para cá e daqui para lá. Todo mundo está me vendo com os olhos. Pô, ele é legal, ele é gente boa, ele é isso, ele é aquilo. E geralmente dentro de casa é o contrário. Porque você grita com a tua mulher, com os teus filhos, com isso, aquilo, e todo mundo vai te repudiando e se afastando. É verdade. Se afastando. Então não adianta falar em frequência alta de uma forma egoísta, de uma Mas forma pode pessoal. falar uma coisa pra você? Vai e vem. A hora que precisar, vai todo mundo. Porra, aí. Vai por mim. Aí ele está entrando pro lado financeiro. Não. Mas A hora aí que que precisar. o financeiro está indo bem para todo mundo que está se afastando. Ninguém está mais. Volta todo mundo. Não, vai voltar para onde? Se cada um já construiu a sua vida. Vou então. Mas vão estar sempre ali. Vou conspirar para a decadência dos outros. Caia para voltar para cá. Pra Carlos, eu falo assim, sabe por quê? Outra é Eu fácil. entendo hoje que duas pessoas foram fundamentais na minha vida, que foi meu pai e minha mãe, cara. Na minha vida e na vida do meu irmão. Eles ficaram pouco tempo com a gente. Eu tenho mais tempo de vida sem meu pai e minha mãe, nesse plano, do que com meu pai e minha mãe. Eles vieram por aquele período pequeno, e aquele período pequeno que teve para moldar tudo na cabeça minha e do meu irmão. Basicamente. Mas é aí. Tá entendendo? Foi bom. Foi bom. Eu já tô na Terra mais tempo do que meu pai viveu e minha mãe viveram. Bom, mas às Eles vezes. vieram só passar lição. Sim, Mas mas, dá. de repente, mas aí é que tá na terra não é ganho. O importante é como você vai estar na Terra. Exatamente. Gente, pode ser. A tua família está Não, contigo. você está lá no topo, ele não sente nada. Ali não, a família dele está com ele. Porra, cara. Eles tiveram, elas têm que passar por isso. Não, mas aí que Elas tá. têm melhor para elas. Eu não estou falando delas. Estou O falando crescimento delas. Mas Não vai ler o livro aí. O crescimento delas. Elas têm que passar por isso. a preocupação com os deveres alheios provoca teu distanciamento das próprias responsabilidades, pois não concretizam teus ideais, nem deixa que os outros cumpram com suas funções. Não nos referimos aqui à ajuda real, acho que aqui eu falei, né? Que é sempre importante, mas a intromissão nas competências do próximo, impedindo de adquirir autonomia e vida própria.
assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. É exatamente isso aqui que eu tento incentivar agora o meu proceder. Por não compreenderes bem o teu interior, é que te comparas aos outros. Carlos, desculpa, você pode repetir esse parágrafo aí que ficou meio confuso? Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Por não compreenderes bem o teu interior, é que te comparas aos outros, esquecendo-te de que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Lembre-te de que deves importar-te somente com a tua maneira de ser. Então, não podemos nos esquecer de que aquele que se compara com os outros acaba se sentindo elevado ou rebaixado. Nunca se dá o devido valor e nunca se conhece verdadeiramente. Teus empenhos íntimos deverão ser voltados apenas para a tua pessoa e nunca deverás tentar acomodar pontos de vista diversos, porque além de te perderes, não ajustarás o limite onde começa a ameaça à tua felicidade ou a felicidade do teu próximo. Muitos acreditam que seus deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias. Vivem em constantes flutuações existenciais por não saberem esperar o fluxo da vida agir naturalmente. Asseveram sempre que suas obrigações são em nome da salvação e dessa forma controlam as coisas e as forçam a acontecer quando e como querem. Dizem, fazemos isso porque só estamos tentando ajudar. Forçam eventos, escrevem roteiros, fazem o que for necessário para garantir o que os atores e as cenas tenham o empenho e o desenlace que determinaram e acreditam insistentemente que seu dever é salvar almas, não percebendo que só podem salvar a si próprios. Nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós e não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que escolhemos. Não devemos ser o que os nossos pais ou a sociedade querem nos impor ou definir como melhor. Precisamos compreender que nossos objetivos e finalidade de vida têm valor unicamente para nós, os outros particularmente para eles. Não, e hoje está muito difícil, né, de você agir dessa forma, porque, sabe, vem as cobranças, as informações, a questão de rede social, tudo isso aí. Se você se deixar levar, você esquece que você é uma individualidade, você vai, sabe? E nesse trabalho de você ser uma individualidade, trabalhar essa tua singularidade, você cria padrões e o problema é esse, você fecha o pacote que aquele padrão é para todo mundo, para o meu filho, para minha mulher, para minha família, no meu trabalho, no social, e eu fico ali ditando normas e regras. E aí que é o problema obsessório, né? Que você fica ali obsediando todo mundo em cima de uma crença que você adotou, né? Obrigação pode ser conceituada como sendo o que deveríamos fazer para agradar as pessoas ou para nos enquadrar no que elas esperam de nós. Já o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, descortinando nossa estrada interior para, logo após, materializá-la num processo lento e constante. Ao decifrarmos nosso real dever,
uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual, e é verdade. E passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida, associados a um prazer inexplicável. E ele finaliza: lembremos-nos da afirmação do Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Isso, gostei. Pô, se for um pouquinho mais acima, ficou bem legal. Não, o parágrafo acima, Carlos. Ao decifrarmos nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida, associados a um prazer inexplicável. Lembremos da afirmação do Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Isso está lá no capítulo 17, item 7. Esse que a gente... esse mesmo que... Isso aqui é uma casa de auto-reforma, né, cara? Não, mas o que a gente coloca é esse. A gente fica nessa obsessão. Isso aí, ele tem que passar por isso. Aquele ali tem que ser assim, tem que ser assado. A gente não sabe de nada, a gente tem que saber filtrar tudo. É para mim, é bom para mim e pronto. Isso aí que, esse negócio aí que o Valdemir, eu já vou começar aqui, que o Valdemir falou sobre a rede social. Eu até te mandei um conteúdo, estou começando a acompanhar aquela menina, ela fala sobre, porque o que acontece? Eu tenho que desmistificar, hoje colocaram um pavor na Bíblia. A Bíblia se torna um pavor. E a menina, eu esqueci o nome dela, cara. Ela entende muito, acho que eu não sei se ela é teóloga, ela não é muito velha não. Eu até mandei você ver um, outro eu mandei. Ontem eu mandei para você um da igreja presbiteriana, ela contando a história da igreja presbiteriana. Como é que é a igreja. Ela tem uma desmistificação da Bíblia porque ela conta o lado histórico, ela se prende no lado histórico da Bíblia para poder explicar. Ela está tentando tirar esse medo, porque hoje a maior parte das pessoas que seguem ali é esse medo do que tem no além. E não é bem assim, ela usa a parte histórica para explicar isso. Eu mandei até um ponto, depois você assiste, daqui a uns 3 minutos mais ou menos, ela dá uma explicação sobre a igreja presbiteriana. Mandei para tu, você não assistiu. Assiste, que é muito interessante. Eu estou acompanhando, que cai direto no meu TikTok, Sabe, que eu estou acompanhando ela. O foco é o estudo do dia. Depois você dá uma assistida, que ela é muito boa, esqueci o nome dela, não sei se eu mandei para a Valdemir, ela é muito boa, menina, esqueci o nome dela, cara. Não, mas sabe qual é o problema do Antigo Testamento? Cada um tem um ponto de vista, que nem tem um filósofo conhecido, atual, né, que ele caiu para esse lado religioso. E ele põe, sabe, um conceito de que a Gênesis é toda uma mensagem extraterrestre. E ele vai fazendo ligações e tu fica assim... Olha só o grau. Repete de novo, a Gênesis. É uma comunicação de extraterrestres. Cara, vai botar isso numa igreja comum. Pode botar bem. Olha a evolução da mensagem do cara. Aí quando ele coloca ali, tu fala, caramba, aí cada um faz uma interpretação e que pega algumas lógicas na visão dele, que tu fica assim, pô, tem coerência. Mas, amor, eu leio, eu tenho lá o Antigo Testamento do Espírito Sicília, que eu comprei, são 15, eu só não tenho 9, são 15 livros. Cara, tu vai, cada uma ela coloca e ela fala o lado da personalidade ali. Aí fala Ló, Jó, aí fala de todo mundo, aí fala desse... Aqui é o... Mas ela usa uma linguagem histórica. Não, ela é o espírito. Ela é o espírito. Uma linguagem espiritual. Ela vem colocando que eu esqueci o nome dele agora, era uma picareta que tinha. Aí vem falando das picaretagens que ele fazia e que depois a interpretação de ética e de moral, o pessoal esconde o lado bota do interesse tapete pessoal de cada um. Aí tu fica, porra. Aí quer dizer, para mim, esse cunho moral é melhor do que o extrafísico, do que isso, que o meu negócio é comportamental, sabe? Me ver naquela atitude ali, porra, também ia querer fazer. Mas o comportamental, o Carlos, ele é bom também você unir essa coisa extrafísica. Não
a imagem a imagem de Deus que o cara cria dele. Mas sabe O cara é cheio de sabe qual é o problema de da falhas. física? É cheio de falhas. Tudo é espiritual. A vida física aqui é espiritual. É. O extrafísico é espiritual. Tudo é espiritual. Por isso que o comportamental é fundamental. A missão de Jesus Cristo foi uma mensagem que pouca gente pratica, usa na prática a mensagem de Cristo. É uma mensagem, a vida dele foi para uma mensagem, pouca gente pratica isso aí. Mas vamos continuar, que a vida segue. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 10. Das ocupações e missões dos Espíritos. A pergunta de hoje é 568. A pergunta curta com uma resposta também curta. Pergunta: os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Então, primeiro a gente tem que saber o que é erraticidade. Repete aí, ué. Os espíritos que têm missões a cumprir, as missões as cumprem na erraticidade ou encarnados? Então, tem que saber primeiro o que é erraticidade. Erraticidade é os espíritos errantes que estão lá na pátria espiritual, mas eles reencarnam. Porque o espírito puro, ele não reencarna. Ele coloca, então, numa dimensão desses espíritos que reencarnam e vão para a pátria espiritual. Reencarnam e vão para a pátria espiritual. E eles colocam lá, esses espíritos têm funções. Agora a gente tem que saber, nós espíritas aqui, o que um espírito na erraticidade faz? Porque se a gente não souber, a gente viaja na cabeça de qualquer um. Então, mas de qualquer forma, é um aprendizado, né? Não, sim, mas aí o que ele faz? A pergunta é essa. Essa é O a que pergunta, ele faz? ele Mas não ali sei. não, a pergunta ali é, ele evolui na erraticidade ou aqui? Ele evolui nos dois. Os dois. Nos É, dois. exatamente. Mas o que ele faz lá? Ele faz. E o que se faz aqui? Aqui a gente só toma conta da nossa vida. Lá ele tem que tomar conta da vida dele, que é o que se faz aqui, e mais ter a missão de assessorar o Arthur. O Arthur, para nascer, dizem que tem 500 espíritos que estão trabalhando para o Arthur nascer. 500 para uma pessoa nascer. Aquela penca de espermatozoide não é à toa, não. Olha, Então, eu que- só discordei uma coisa que você falou. Fala aí. Que lá na erraticidade, os espíritos, quando estão lá, estão mais ou menos mais para o lado puro. Mas eles, de vez em quando, Não, ninguém falou Não, isso. é, Não é lado puro, não. Ninguém falou isso. que ele não está na totalidade apurado. Eles poderão ficar lá o tempo necessário para um aprendizado, para depois botar em prática aqui novamente em outra reencarnação aqui no plano terreno. Ele, Eu acho por que ele isso, entendeu errado. tu entendeu tudo Não, errado. pelo aqui. jeito. Porque por isso que eu iniciei explicando o que é erraticidade, para não ter essa dúvida. É a O diferença óbvio de espiritismo. puro. Aí o espírito tem, não dá nem para se mencionar qual é a tarefa do espírito lá de lá. Eu acredito, isso que eu ia falar, eu acredito que o nosso lar e a viagem mostra isso, né? Você chega a um nível de professor, aquele cara que está ali ensinando, chega a um nível de professor, aquele cara acho que vai ficar muito tempo sem voltar. Que é o cara que está tentando melhorar o espírito, a volta do cara. Vai dando mensagens a ele, que é para que na volta dele, que ele possa vir uma pessoa melhor. Você vai subir um degrau de cada vez. Então você chega num nível que é professor, aquele nível você não vem mais, vai ficar ali um tempão. Por isso que às vezes você vê pessoas que vão embora tão cedo. Que elas já chegaram num nível. Não, isso aí. Não, eu acredito que Sabe é. o que é o espírito E puro? vem só para. Um espírito puro, ele não erra. É, Tem como mencionar um cara que não erra? é. A gente não tem condições de... Humanamente falando, não dá. Um possível. espírito que não erra. Nós estamos num mundo de prova de expiação. Pode ter. Regeneração, a gente passa por todo esse processo. Isso aí é uma coisa. Mas eu acredito que Pode muitos mencionar. também vão embora para deixar uma lição para quem ficou aqui. Vem porque vai para deixar uma lição. Vamos à resposta. Podem tê-las
Posso repetir a pergunta de novo? Vou repetir a pergunta de novo. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Resposta. Podem tê-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. E está falando aí de missões. É. Os missionários. Missionários. Fora a vida particular dele, né? Então vamos lá, o Miramês que vai. Vai, continua. Não, a pergunta a resposta é rápida. Falei pergunta rápida e resposta rápida. Curta e direta. Parece que ficou incompleto. Vai completar Vou agora. completar agora aqui com o Miramês. Então estamos no livro Filosofia Espírita, quarto livro, né? Quarto? Nem sei qual é o. Cara, décimo. Aqui está 11, 12, quer dizer, essa é a junção de 2 capítulos. Então, é sempre 2? Então é o sexto, então é o sexto. Capítulo 7, alusivo à questão 568 do Livro dos Espíritos, Espíritos Errantes. A missão dos espíritos errantes consiste em ocupar suas mentes no trabalho em favor da coletividade. Olha aí, ó, tem que ter foco. E mesmo que não seja desta forma, sempre o bem está presente nos seus ideais. E conforme o desempenho, eles avançam na escala do progresso. As missões destes espíritos podem ser como encarnado ou como desencarnado na erraticidade. Deixa eu repetir. As missões destes espíritos podem ser como encarnados, podem ser como ou podem ser com. Aqui está, pode ser como encarnados ou desencarnados na erraticidade. O espírito, quanto mais cresce espiritualmente, mais realiza. É qual o pensamento. Se encontra sempre em movimento. Eis aí a vida e o próprio amor. Os espíritos a que chamamos errantes têm suas tarefas onde quer que seja, e é pelo trabalho que lhe compete fazer, que vão alcançando sua libertação. A alma, quando reconhece que é filha de Deus e alimenta o respeito por esse ser grandioso que a criou, quando ama a Deus sobre todas as coisas, está segura do seu caminho e nada teme dos processos de evolução que, por certo, virão ao seu encontro. Todos nós temos guias espirituais encarnados e desencarnados, e quando sentimos bem-estar na consciência com os seus conselhos e exemplos, a razão nos afirma que é a verdade. E esse alguém acha errado o roteiro que trilhamos com ele? Podemos responder como João anotou no Evangelho. Ele retrucou: se é pecador, não sei, mas causa sei. Eu era cego e agora vejo. Então é muito pertinente isso, né? Eu era cego, eu não tinha essa visão projetada da vida após a morte, do interrelacionamento, o proveito daquilo. Antes era o financeiro, agora eu já coloco ali a minha moeda do espiritual ali também, contabilizando tudo. Então, quer dizer, esse eu não via e agora vejo, é ter essa visão mais ampliada, mais expandida de uma vida que não acaba com o túmulo, né? Prossegue, e você tem que ser bem esperto, bem sagaz para entender qual é a manipulação, qual é a tua posição em prol da teu e da coletividade, né? O espírito que trilha o caminho das paixões inferiores, que tudo que faz e inspira a fazer é criando desarmonia nos outros, é verdadeiramente cego. Depois que conhece a Jesus, que alguém em nome do Mestre o guia, ele passa a ver claramente as coisas e as leis de Deus palpitando em tudo, a nos falar na linguagem universal, por vezes sem palavras.
A carne constitui uma prisão, de certa forma, mas, se temos olhos para ver, é uma escola como sendo bênção de Deus para os nossos aprendizados. Se assim podemos comparar, diremos que o Espírito vai descendo até a carne, ponto de apoio para a sua verdade, para a sua subida verdadeira, e desce a ela quantas vezes for necessário na expressão de vidas sucessivas. A reencarnação é lei universal em todos os mundos e em todos os reinos da natureza. O Espírito desperta como encarnado e na erraticidade todo lugar é lugar para se crescer. O Espírito desperta como reencarnado ou na erraticidade. Todo lugar é lugar para se crescer. Não deves entristecer os que estão na escala primária. Algum dia estarão no cimo da escada de Jacó, que simboliza bem a elevação da alma de degrau a degrau, de passo a passo, sem violentar as leis divinas. Deus não tem pressa, mas não para. Deus não tira as ocupações dos seus filhos. Elas são funções divinas que transformam a intimidade de cada criatura em paraíso de luzes, em templo sagrado de vida eterna, aos que se encontram na carne. Nós os concitamos a que aproveitem as oportunidades de servir onde forem chamados a operar. Estamos constantemente sendo chamados e escolhidos para etapas de trabalho. Precisamos acordar do sono que a ignorância nos impõe. Mesmo a alma que não se preocupa com o trabalho algum, está trabalhando sem saber. Por dentro de sua consciência, Deus opera em silêncio, de maneira que no momento exato ela acorda por não ter mais sono. Se Deus está em todo lugar, a sua presença não traduz inércia. Algo deve movimentar-se pelo seu sopro. Entrementes, existe a nossa parte, que somente nos fazemos quando reconhecemos a verdade que vem envolvida como sendo a nossa obrigação ante a harmonia divina. E ele finaliza: não percas o ânimo, que os anjos do Senhor já foram igualmente espíritos errantes e hoje operam como ministro da sua inteira confiança. A felicidade deles é fazer a vontade de Deus sobre todas as coisas. A linguagem humana não tem condições de traduzir a felicidade de uma alma pura no reino do amor. Que assim seja. O negócio é filosófico, né? Uma colocação, um questionamento. Ele foi bem Enfim, Sucinto. Eu não digo sucinto, foi 2 páginas e meia, foi até maior, porque antes era 2 páginas. Agora, ele foi bem. Mas foi muito coisa na mensagem. Dente mesmo, foi lá. Bem. Não foi tão religioso, né? hoje não. Coisa na mensagem. Gente, tem um detalhezinho individual mesmo. Quanto foi dito aí na lição, nós quase sempre estamos comentando aqui. Mas no meu Erlei, eu tenho uma dúvida que pode ser, vamos dizer assim, desenvolvida agora, terminada. Quanto aos espíritos, que são os anjos guardiões ou anjos da guarda. Olha só, o espírito, quando está lá na erraticidade, ele tem uma tarefa, mas foi dito também que eles lá também têm os anjos guardiões. Para mim, na minha mentalização, eu vejo o seguinte: não pode, eu não acredito que haja um espírito 24 horas, vamos dizer aqui no horário terreno, a vida inteira,
para apreciar o que faz, o que deixa de fazer o irmão e ele aos cuidados. Agora, eu acho sim que pode ter um grupo voluntarioso, como tem quando nós vamos fazer a nossa reencarnação, preparo lá na elasticidade, que vai fazer o preparo para o encarne, para encarnar. Então, o que acontece? São alguns espíritos, alguns irmãos. Acredito que um poderá estar naquele momento, outro poderá estar, mas todos eles dando um apoio, um suporte nas nossas imaginações, nos nossos pensamentos. Não acredito que um espírito só, ele vai servir de guardião a vida toda. Não sei se eu estou errado, mas eu estou lendo agora o livro Obreiros da Vida Eterna. É legal ver esses livros, ainda mais que vem com esse conceito espiritual e ético, e coloca nuances da vida espiritual na qual a gente não tem, sabe, a mínima noção que existe. Tinha um burro, deu-lhe uma coiçada no homem que conduzia lá, o burro, que abriu a cabeça do burro. Do cara, do condutor. Que é o burro também. Condutor. Abriu a cabeça. E nisso teve todo ali um vulco ali, a opção de gente e tal. E os guias, que está ali no enredo da história lá do Obreiros, chega o responsável lá dos trabalhos lá, chega e chama o responsável para tomar conta daquela rua. Um espírito que ele é designado para tomar conta de uma rua, sabe? Que é uma rua no meio do mato, onde passam carroças às vezes ali. Tem um espírito tomando conta daquela rua. E ele fala: ô irmão, eu tentei tudo que pude, mas não deu para conter. Esse cara, resumindo, esse animal esfolou esse bicho a semana toda. Maltratou esse bicho a semana toda. Na primeira posição que ele se achou em galho troco, ele foi lá. Eu toda hora falando para ele não maltratar o bicho, intuindo isso, aquilo, e o cara tá ali, grosseiro e tal. Aí quer dizer, se uma rua tem alguém tomando conta, imagine uma criatura de Deus, na qual nós somos até nomeado como a principal obra de Deus aqui na Terra. Então, quer dizer, deve ter sim. Lógico, a gente quer essa coisa. A tecnologia hoje está nos espantando, imagine do lado de lá. Olha aí. Então, quer dizer, deve ter sim. Quando ele falou de um responsável na rua ali, do matagal, onde passa ali a carroça e tal, tem um responsável pelaquela rua. Imagina a Avenida Brasil, deve ser 1 metro quadrado. Ontem o robótico chinês lá bateu o recorde, né? 100 km andando. muito. Quem implantou 100 o km terror, andando. porque ao implantar o terror, tu está vislumbrando a criação do homem. Não todos não. Mas Eu quero Carlos, saber o teu interesse aí. por trás disso aí, não tem interesse não. Por trás disso aí tem a espiritualidade, cara. Não, isso aí eu sei, assim, na rua onde só passa burro, Assim, cagando então, ali, você está falando isso, tem a espiritualidade por trás disso. Não tem como você não. Não quer. Primeiro, não tem como você não associar Mas é social. ao cara que tem. Pô, cara, um robô andar 100 km sozinho, coisa. O trator Só anda de coisa quanto? aí. Se tu botar combustível ali, ele anda quanto um trator? Anda até mais, né, cara? Mas, porra, aí você vê o cara sozinho seguindo o caminho, só registrou lá no GPS do coisa. O Valdemir falou aqui de. O que é? Duas vezes. Veio nada. Cresceram veio muito tudo do nada. É. Não, foi o que Cresceu tá fazendo muito aí de e- inteligência de tal. Ontem foi engraçado. Cresceu muito, mas eu acho que por coisa que vai sair para a sociedade vai ser pouco. Ontem foi engraçado, eu adiantei uma conta, né? Eles iam me dar 7,14 de desconto. Falei, pô, perguntar aí se vale a pena. Pô, na hora deu a resposta todinha. Entendeu? Ó, os juros atualmente é esse, se você fizer isso vai ser assim, 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 pode fazer que vale a pena. Eu falei, caraca, muito engraçado. Ah, tu
aquele conselho, eu falei, já sei o que é aquilo, vou lá e converso com o cara naturalmente. Pô, é maravilhoso, mas alguém armazenou aquilo ali. Exatamente. Não veio do nada, não veio do além. A gente põe, sabe, o ser humano quer criar, sabe, essa filosofia da conspiração, do terror, e cria cada hora um monstro. Um monstro diferente. Agora, o monstro é quem está manipulando aquilo ali, né, mano? Ou o santo. Mas na verdade é o próprio homem construindo a sua própria felicidade. Ou felicidade. Exatamente. Ou felicidade, né? A gente não vai entrar pro lado também só do terror, né? Porque eu adoro o pessoal falar, esses redes sociais, aquilo. Cara, rede social é maneiro. Tu tem um parente lá em Jegue, tu fala com ele, minha filha tá em Portugal, se fosse há 20 anos atrás. De repente ou lá ou aqui estava. De repente aqui ou lá estava deprimido. A gente falando todo dia. Eu sinto que eles têm uma certa depressão. E ela fez um vídeo ali colocando isso de uma forma indireta, né? Que ela não fala com a gente, mas ela colocou ali de forma indireta que a humilhação de viver em Portugal pesa muito. Porque toda hora eu toco nesse assunto. Vem o cara falar mal do Cesarão. E ele morava no Cesarão, tá lá perto da minha filha. Pô, a gente pode andar aqui, se fosse lá ia ser assaltado. Eu falei, isso é um animal. Morava aqui, agora tá cuspindo no prato que comeu. E é a mesma coisa do brasileiro que vai para os Estados Unidos. Vai ser escravo, limpar vaso. Não, eu falei, foi exatamente, aqui tu não quer limpar, não quer limpar uma privada, aí você vai. Tem uma ligação. A gente vai vendo assim que os outros falam, mas não é realidade não, é totalmente diferente, né, mano? Pô, aqui tu pode não ter o iPhone e tal, o preço pode ser mais caro, mas aqui tu tem uma E liberdade. lá eles vão começar com uma coisa agora com o brasileiro, né? Até a restrição do sistema de saúde deles vai ter para o brasileiro lá. Aquele outro primeiro-ministro, quando começou a pandemia, a coisa que ele foi focar para os brasileiros todinho com outra coisa. Tu não vai poder usar saúde, tem que pagar. O brasileiro que vai para outro país pobre tem que levar na cabeça. Pô, fazer o quê? Vamos, gente. Vamos lá, vamos encerrar ali, porque o horário está chegando, né? Agradecer a Deus aí pelo estudo que a gente está desenvolvendo aí, né? Pelas discussões, pelas mensagens que têm chegado. Que a gente possa fazer uma forte liberação, né? Pedindo aí boas energias para nós e para toda a humanidade, né? Foi mencionado lá o pessoal lá do Oriente Médio, já houve uma evolução, graças a Deus, né? Houve também esse encontro do Papa lá com o pessoal da Turquia. Então, que também é uma outra forma, né, de buscar paz. E o processo é esse, né? Devagarinho a gente vai se entendendo, né? E a Terra vai passando por esse processo em caminho à regeneração. Que seja uma semana de paz para todos nós, saúde, né? Muita força para a gente cumprir os deveres que nos competem, né? Cuidando de nós, né? Conforme foi a lição de hoje, né? Então, encerrado esse momento da reunião e vamos para o nosso café. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos,
como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho,